A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs, que Deus abençoe a família. Meus amados, hoje é 17 de agosto de 2026, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus para o povo de Deus. E você é o povo de Deus, minha irmã e meu irmão. Vamos falar agora sobre o poder, né? Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Está escrito em 1 Coríntios 4, 20 e 21. Vamos ler, orar e meditar nessa palavra que Deus concedeu para cada coração. Veja bem, porque o reino de Deus não consiste não em palavra, mas em poder, que preferes irei a vós outro com palavras ou com amor e espírito de mansidão. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, essa é a tua palavra, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra entre no coração deste irmão e dessa irmã, que está aflito, doente, desesperada, o casamento está acabando, não importa a situação, mas que a palavra do Senhor entre no coração, porque o reino de Deus é feito do poder. Que Deus abençoe. Amém? A paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, vamos falar sobre o reino. Amados, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que você fala, o que eu falo, são meras palavras, mas o reino de Deus consiste em poder de Deus. E o poder de Deus, quem recebeu o poder, sente o reino de Deus, tem poder sobre a morte, tem poder sobre o inferno, tem poder sobre as enfermidades, tem poder sobre as hostes espirituais, tem poder sobre o inferno e Satanás. O reino de Deus não consiste na palavra de oba-oba. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que prega, eu que prego aqui, que nós pregamos a palavra de Deus. Temos que ter certeza na nossa mente, no nosso coração, que o reino de Deus não persiste nas palavras persuasivas, mas sim no poder de Deus. Se você está enfermo, se você está enferma, está desenganado pela medicina, se você está paralítico, lembre daquele paralítico que os 4 homens levaram até aquela casa onde Jesus estava e desceu pelo telhado. Isso chama poder de Deus, é o reino de Deus na terra. Era Jesus Cristo sentado ou em pé, do jeito que ele estivesse, ordenando a cura, a libertação e o perdão para aquelas vidas. Isso chama-se o reino de Deus. Não persiste nas palavras bonitas, persuasivas, a que queremos falar. O poder de Deus consiste, nós temos a certeza que tem sobre nós a unção do Espírito Santo. Isto é o reino de Deus, que vem sobre o homem, sobre a mulher, sobre aquele que crê, que recebeu autoridade. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs, tem muita gente dentro das igrejas, mas nem todos foram chamados e vocacionados para ter o contato com o Pai, a fim de transmitir o poder do reino de Deus às vidas. Porque a pessoa vai à igreja, ouve a palavra, mas a palavra não sai ungida pelo Espírito Santo,
para entrar neste coração. Não é que a pessoa não tenha fé. Quando a pessoa sai da sua casa e vai à igreja, vai buscar uma palavra de Deus, entendendo que o homem ou a mulher que está na frente está proferindo a palavra de Deus, disse: esse homem é um profeta. Amados irmãos, ele crê, ele deixou seus afazeres, deixou seu leito, sua casa, deixou tudo para estar na casa do Senhor. Porém, o poder de Deus não consiste naquilo que nós preparamos, naquilo que você preparou para falar, para persuadir a igreja. O poder de Deus consiste, não é em palavras. Não, o reino de Deus consiste no poder que há em Cristo Jesus. Se nós que pregamos a palavra de Deus, temos convicção que Cristo está em mim, por que eu fico preocupado com o que vai acontecer amanhã? Porque se eu creio que Jesus Cristo está em mim, no seu poder, porque eu estarei ansioso, triste ou abatido com aquilo que está acontecendo? O poder de Deus, o reino de Deus está aqui, no meu coração, pertinho de mim, nos meus olhos. Nas minhas mãos está o poder da cura das enfermidades. Em minhas mãos está o poder da bênção. No meu coração está a paz. Meus amados irmãos, o que você pensa e quer que Deus faça para você? Que Ele te abrace, que Ele diga para você: não temas. Isso Ele te diz agora, porque o poder de Deus manifesta-se no coração daqueles que conhecem o reino do Pai. O reino de Deus é um reino de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade. O reino de Deus é um reino de poder, e tem poder para dissipar a morte, para curar o câncer, para levantar o paralítico, para abrir a vista aos cegos. O reino de Deus consiste no poder de Deus que está nas mãos de Cristo Jesus, que foi concedido a mim, a ti e a nós, a igreja do Senhor. Oxalá, meus irmãos, que todos nós compreendêssemos o que é o poder de Deus. O poder de Deus, ele faz tudo do nada. O poder de Deus é tão tremendo. Se a pessoa estiver morto, o poder de Deus restaura essa vida. Eu não entendo por que o homem cheio do Espírito Santo, formado em várias escolas teológicas, não conhece o poder do reino de Deus, que consiste em poder e milagres. Os milagres de Deus estão aqui para nós recebermos, para nós fazermos o nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado. Pregadores da palavra de Deus, se você não crê que Jesus Cristo cura um canceroso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, não pregue cura divina. Quando o câncer ataca você ou alguém da sua casa, você entra em desespero, para de pregar, você não é um cristão chamado por Deus para pregar a cura divina. Porque o reino de Deus não persiste em palavras que você enche no altar, mas sim no poder de Deus. Quem está enfermo hoje, neste momento,
Você crê que Jesus Cristo, Ele cura essa enfermidade mesmo distante? Se você ouvir essa live e crer nesta palavra, ao término de você ouvir essa palavra, Jesus Cristo vai curar suas vistas, vai curar os seus pés, os seus nervos, vai curar o seu coração, vai curar seu sangue, vai purificar de toda enfermidade. Se for câncer, será expelido, porque o reino de Deus não consiste na palavra, consiste o reino de Deus em poder, em milagres, em maravilhas feitas por Deus, para que o mundo conheça que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus é o Criador do céu e da terra, e de tudo que há em cima no céu e embaixo na terra. Ele é Deus. Ele é o Criador. Para Deus não há nada impossível. Se você crê, Jesus Cristo te chamou para pregar a palavra de Deus. Não importa onde Ele te enviou. Se Ele enviou, é para que o nome dele seja glorificado. Mas chega lá, existe pessoas que aqui não te falam essa palavra. Se for pregar, vai morrer. Se você crê no poder de Deus, você vai abrir a palavra ou a boca e vai dizer para esse povo: o Deus que eu prego, Ele fez o céu e a terra, fez o água, o mar, fez tudo, e Ele é o dono da sua vida. Oxalá, se você aceitasse esse Jesus, conhecesse esse poder, seria curado. Se não, esse Deus envia anjos para te colocar sobre a terra. Se você crê, não importa que esteja preso, que esteja punhais atravessados para você, desde carabinas, fuzis, rifles, se você crê na palavra que você prega. A palavra que você prega é poder de Deus. Meus amados e queridos irmãos, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Você sabe o que é o poder de Deus? Medite, você está enfermo, você está enferma. A medicina falou que não tem cura. Agora eu quero dizer para você que o reino de Deus chegou até ti em poder da cura desta enfermidade. E você saberá que Deus, Ele está acima das enfermidades, está acima da morte, está acima das catástrofes que há na face da terra. O reino de Deus está acima de todos. 21. Porque preferes, irei eu a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amados, que preferir ouvir a palavra de um homem irado que diz que tem autoridade. Isso não é autoridade, é autoritarismo, o poder de Deus. Aquele homem, aquela mulher que conhece o reino de Deus, prefere que chegamos a ele ou a ela. Aleluia. A vós outros, não com vara, não, com amor e espírito de mansidão. O amor tudo suporta. O amor tudo passa, mas o amor persiste. Quem ama não vê o defeito do semelhante. Quem ama não vê o defeito do irmão e da irmã. Quem ama sofre pelas pessoas. O reino de Deus não é feito de palavras, é feito de poder.
porque o poder provém do Senhor. O espírito de mansidão é o poder de Deus, é a obra do Espírito Santo neste coração bondoso. Minha irmã e meu irmão, esse coração que você tem tão bondoso, tão amável, é poder de Deus. É o reino de Deus que mora no seu coração. Tem pessoa que não sabe o que é o reino de Deus. Da onde vem o reino de Deus mora no seu coração. Quando você ama o seu semelhante, quando você ama aquele que te persegue, aquele que te odeia, aquele que trai, o reino de Deus está dentro de você, dizendo, essa alma tem direito da vida eterna. E você vai orar por essa pessoa, vai abraçar e vai dizer, eu te amo. Mas Jesus Cristo te ama muito mais. Meus amados irmãos e irmãs, o reino de Deus vai além daquilo que nós pensamos, aquilo que a nossa mente pode captar. Meus queridos, eu vos peço uma coisa. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Os seus pecados, as suas fraquezas, as suas misérias, como crente que você comete, que eu cometo, serão perdoados pelo Senhor, perante um coração manso e humilde, um coração amoroso, que você deixe, abra as portas para que o Espírito Santo mora neste coração. Quantas vezes, minhas irmãs, você fica triste, abatido com a dor, com a angústia do dia a dia. E diz, Senhor, eu não aguento mais. Eu não vou andar mais, eu vou parar e vou sentar. Mas o reino de Deus não está na palavra que você fala. O reino de Deus está no poder. E este poder provém do Senhor e entra no seu coração. De repente você levanta. Porque Deus te dá uma visão. E diz, vai na casa e tal fulano. Vai à igreja, porque lá hoje estarei que falar contigo. Vai, ora por essa pessoa, porque ele está doente. E eu estou na frente, eu estou na causa. É para a salvação. É para testemunho na face da terra. Se você não tem amor no coração, se você não tem a paz de espírito, não tem um espírito de mansidão, o reino de Deus não pode operar na sua vida, porque às vezes você vai levar uma palavra, orar, jejuar, clamar, mesmo que você esteja com problema, em favor de uma pessoa que está tramando te matar. Mas você não vai até a pessoa com varapaus, com pancada. Você chega até a pessoa com espírito de mansidão. Então você vai chorar ao Pai, clamar a misericórdia de Deus para perdoar esse irmão e essa irmã, para curar esse câncer, essa paralisia, essa cegueira, esse diabetes, esse coração. Amados irmãos e irmãs, parece que nós não cremos que Deus tem poder para tocar o coração. Se nós falamos que Deus troca um coração duro e coloca um coração de carne, por que não pode trocar um coração doente e colocar um coração puro, novo? Deus levanta um paralítico e pregamos essa palavra que nós cremos, porque Deus não pode restaurar, fortalecer os nervos dessas pernas. Se nós falamos que Deus, pregamos a mensagem que Jesus abriu a vista dos cegos, porque nós não podemos crer
que Jesus Cristo está entrando a você, chegando na sua casa para restaurar as suas vistas e você vê para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque o poder de Deus não provém de palavras vãs, abertas. O reino vem do poder. E se você e eu, se em nós há o reino de Deus, o poder de Deus está na minha mente, no meu coração e nas minhas mãos. O poder da cura não vem de mim, vem de Deus. É o reino de Deus. Provém de poder. Poder é de quem faz aquilo que ninguém conhece. É Deus quem faz. Ele usa as minhas mãos e as tuas mãos se você crê. Uma coisa que Deus não pode fazer é porque eu vejo a igreja, o crente, dizendo: se eu estou doente, é Deus quem quis, e não vai pedir ao Senhor. Se você perguntou, meu irmão e minha irmã, se essa enfermidade é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo na sua rua, no seu bairro, na sua igreja. Quantos crentes estão dentro da igreja e não são salvos, porque duvidam do poder de Deus, não aprenderam na oração, não tem um diálogo, um contato com o Criador. E precisa de ver Deus abrir a vista de um cego dentro da igreja para conhecer o poder de Deus. E já está na igreja, toma a ceia, prega a palavra, mas não conhece o reino de Deus. Não tem esse reino sobre si. Amados, em mim habita o Espírito Santo. No momento que o Espírito Santo de Deus disser que venceu o tempo deste corpo na terra, o Espírito Santo sai e esse corpo desce à sepultura. Mas o Espírito sobe ao Pai. O Espírito Santo de Deus que há em mim leva minha alma para o paraíso. Se eu não crer neste poder de Deus, nesse reino de Deus que está em meu coração, na minha mente, nos meus feitos e no poder de Deus, por que eu prego a palavra tão maravilhosa que é santa, que é a palavra de Deus, para o povo de Deus? Jesus Cristo, ele não viveu fazendo discursos. Aonde ele chegava, ele levava a solução para os problemas. No meio dos doutores, sacerdotes, anciões. Hoje Jesus Cristo está voltando para dizer para ti, para mim, para quem prega a palavra de Deus: para de autoritarismo, para de pregar palavras vazias, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas sim em poder. Comece a orar. Comece a curar os cancerosos que a medicina desenganou, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, para que este mundo veja que Cristo Jesus opera e que é em ti. Ou você prefere que irei ter convosco, disse o apóstolo, com varapau, com autoritarismo, ok, com coração, que eu vá com coração manso, sensato, humilde, mas com poder para curar essa enfermidade. Escolhe, você quer um sermão persuasivo, quer um sermão vazio, que amanhã cedo você esqueceu do que passou? Ou você quer levantar hoje e andar
e amanhã dizer: o Senhor me tirou de um leito de enfermidade e hoje eu estou andando. O Senhor abriu a minha vista, eu era cego e hoje estou enxergando. Será que é só você que vai ser beneficiado? Eu creio que não. Muitas pessoas que estão paralíticos, que estão cegos, que estão cancerosos, que estão lunáticos, depressivos, diabéticos, que estão com problema no coração, vai encher a casa do Senhor, pedindo a cura da enfermidade. E se o poder de Deus não persiste de palavras, o reino dele persiste em poder. Essa igreja saberás quem nela entrar, que ali há o reino de Deus. Ali opera o Espírito Santo. Aleluia. Meus queridos irmãos, vocês preferem palavra persuasiva? Autoritarismo? Palavra que não se cumpre? Ou porque o amor, um espírito de mansidão? Porque o Espírito Santo de Deus opera no mundo de amor. É por amor a você que está enfermo, a você que está abatido, a você que desviou da presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus me chama para transmitir uma palavra de mansidão, mas uma palavra com poder, palavra que perdoa o pecado, palavra que salva, palavra que cura, palavra que abraça, palavra que abre as vistas do cego, palavra que levanta os paralíticos, palavra que ressuscita os mortos. Você crê? Se você crê, o reino de Deus estará entrando no seu coração. Ame, meu amado irmão e minha amada irmã. Ame aquele que quer te matar, porque Jesus Cristo amou até a morte aqueles que o feriram. O poder de Deus estava em Cristo Jesus. Não pense que você, porque o reino de Deus está em ti, pelo poder que Deus exerce sobre a tua pessoa, que você está imune dos inimigos se levantar contra si. Não. O poder de Deus manifesta exatamente nesta hora. Quando alguém quiser te matar e tiver um ente querido nele enfermo, cure as enfermidades, porque o reino de Deus opera em ti, por milagre, com poder de cura. Meu irmão e minha irmã, a partir de aqui, volte-se para Cristo Jesus. Nenhuma enfermidade, nenhum mal assolará a sua casa, nem os seus filhos. Virá muita luta, muitas tribulações. Mas o Senhor vai cuidar daqueles que temem a Ele. A sua família será salva, será liberta. O Espírito Santo falarás ao coração. O poder de Deus não vem em palavra persuasiva. Pastores, pregadores da palavra de Deus, ore a Deus, ouça, examine o que você ouviu. Aqueles que falam mal porque eles não querem ver outra pessoa levantar. O Espírito Santo te ama, o Espírito Santo ama a igreja, o Espírito Santo ama o ser humano. O poder de Deus não vem por palavra persuasiva, mas sim, o reino de Deus vem pelo poder. Que Deus abençoe, tenha um coração
manso, puro e sincero. Que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a igreja. Não fale mal dos seus pastores. Ore por essa nação, ore pelos políticos que vai disputar a presidência e os estados nesse ano. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe os jovens, crianças e adolescentes. Que os enfermos sejam curados. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde estiver um cego, um paralítico, um canceroso, um lunático, um aidético, qualquer tipo de enfermidade. Se você crê, o reino de Deus veio pelo poder, o poder de Deus, eu vou estar orando e Jesus vai visitar você agora, no hospital, na casa, no leito, onde quer que esteja, você será curado. Se você crê, será curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e bondoso Pai, a tua palavra foi pregada, meu Pai querido e amado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, visita esse irmão que está na paralítico, Pai. Tira, Senhor, esse mal dos nervos das pernas. Pai querido, abra as vistas desse cego, dessa cega, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, cura esse canceroso, Senhor, que está enganado pela medicina. Jesus, cura esse aidético, Senhor. Cura, Pai querido, esse lunático, Senhor. Essa pessoa que está com depressão, querendo tirar a vida. Essa pessoa que tem problema no coração, Pai. Ó Deus, aquele que está com diabetes, com colesterol. Pai, aquele que está com o coração parando, os rins parando, Pai. Restaura, coloca rins novo agora, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celeste, aquele que pregou a Tua palavra e está canceroso, está enfermo, Pai. Tem misericórdia dessa alma. Alcança agora, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os pastores, presidentes, os demais pastores. Pai, converte os nossos corações para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque o poder de Deus não vem pelo poder da palavra, mas vem pela unção, pela bondade, pelo poder de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda enfermidade, todo mal, toda seta maligna, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, que Deus abençoe. Não fale mal dos vossos pastores. Ame e seja amada por Cristo Jesus. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.